Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mais Saúde. A partir de agora, na tela da NTV 8.1 Digital e para você também que acompanha a nossa programação através da plataforma do Facebook, na página da NTV Patos de Minas. O Mais Saúde feito para vocês, por vocês e, claro, junto com vocês, a sua participação é o mais importante. Aqui você sabe, um programa dedicado à saúde da nossa sociedade. Então, fique à vontade para você fazer a sua pergunta. O telefone já está aí na tela, aproveita que a consulta aqui é grátis, tá bom? E esse é o nosso papel. É o papel da imprensa de responsabilidade. Uma imprensa séria, de verdade. Esse é o papel da NTV. Contribuindo para o mundo, para uma cidade melhor, para a qualidade de vida. Bom, e para o nosso programa ficar ainda mais bonito, aconchegante, como sempre, embelezando aqui o nosso estúdio, pode abrir aí essa maravilha, esse arranjo, que é a era pendente natural, viu, gente? Ela é natural, uma era pendente, que é o oferecimento da Polo Floricultura, embelezando sempre aqui os programas da NTV. Um abraço para toda a família da Polo Floricultura, fica bem no coração de Patos de Minas. Está na tela aí o endereço, o telefone 3822-2200. Esse arranjo e outros mais você encontra lá na Polo Floricultura. Muito bem, aqui no estúdio, para falar com a gente e você tirar todas as suas dúvidas, está ele que é clínico geral, mais uma vez visitando aqui o programa da NTV, o Dr. Elcio Moreira, que é clínico geral. Seja bem-vindo mais uma vez ao Mais Saúde. Muitíssimo obrigado, David, aí pelas boas-vindas. Obrigado a vocês aí de casa pela companhia mais uma vez. Sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E é isso, vamos aproveitar. Você, telespectador da NTV, só tem a ganhar a partir de agora. Manda aí a sua mensagem, a sua dúvida, fique à vontade. E a gente está abordando como bandeira no programa Mais Saúde esse mês, que é o mês dedicado à saúde do homem, né? Que é o mês de novembro, que é o mês o Novembro Azul, que é o mês de combate ao câncer de próstata, né? Então a gente vai levar nesse tema, né, nesse linguajar, falando da importância dos homens, né? Por mais que os números aí apontam que os homens procuram bem menos do que as mulheres, né, o consultório médico, mas é importante você, meu amigo, cuidar da sua saúde. E aquele velho ditado, melhor prevenir do que remediar, né, doutor? Exatamente, a gente fala muito sobre Novembro Azul, né, David? Isso tem cada vez mais divulgado na mídia e muitas vezes as pessoas acham que Novembro Azul é falar sobre câncer, mas na verdade não é, né? O Novembro Azul a gente fala sobre saúde e falar sobre saúde é extremamente importante, né? A gente não está aqui para falar de doença, né? A gente está aqui realmente para falar sobre promoção de saúde. O quanto é importante o homem tirar esse mês para fazer uma reflexão e pensar o quanto eu estou cuidando da minha saúde. Porque realmente, se a gente não cuida da saúde, David, a doença ela vai aparecer. E cuidar da saúde, pessoal, é uma opção. Mas cuidar da doença não é opção. A doença ela não deixa essa alternativa pra gente. Por isso que é importante a gente prevenir, porque realmente sai mais barato, é muito mais fácil, é muito melhor. E salva vidas, né? Acima de tudo, salva vidas. E nesse tema a gente já vai falar o porquê, doutor. Não sei se o senhor tem números, mas isso é estatística comprovada, de que os homens, nós homens, temos um certo receio ainda de procurar o consultório médico e só procuramos quando o negócio está apertado. Feio, né? No último caso mesmo. O porquê disso, Isso doutor? É muito cultural, David, porque as pessoas até têm muita dificuldade em relação... Os homens têm muita dificuldade de procurar a saúde, sobretudo para cuidados preventivos. Você pode ter certeza que quando um homem procura um consultório médico, na maioria das vezes, ele está com um problema e já não é na fase inicial mais, já é numa fase um pouco mais avançada. E é isso que nos preocupa, porque quando aparece um problema, a gente procura mesmo, isso é natural. O nosso foco aqui está realmente na prevenção, ou seja, o quão importante a gente conscientizar a população e os homens que a gente não tem que procurar
tratar apenas quando a gente sente alguma coisa. A gente tem que fazer os cuidados preventivos. E aí que a gente escuta de dezenas de homens a mesma coisa. Eu vou procurar a doença, né? A gente tem esse conceito de, eu não tô sentindo nada, realmente. Eu não tô sentindo nada, pra que eu vou ao hospital, pra que eu vou ao consultório, pra que eu vou ao posto de saúde, né? E na verdade a gente sabe que muitas doenças, elas não dão nenhum sintoma, nada. Nenhum sinal. Exemplo, um colesterol alto. A pessoa que está com colesterol alto, ela é assintomática. Um câncer de próstata mesmo, como você disse, que a gente, né, esse mês trabalha muito sobre esse assunto, nas fases iniciais, ele também não dá nenhum tipo de sintoma. E quando esses problemas dão sintomas, já está em fases tão avançadas que muitas vezes a gente nem consegue cura mais. E falando em procurar doença, aí é como o senhor disse, né? Quem procura, acha, né? Tem esse dilema que é totalmente errado na medicina. E a gente entrevistou aqui no último programa sobre exatamente um doutor sobre o câncer de próstata. E os homens têm esse tabu ainda, né, doutor? Você pode falar um pouquinho mais sobre o câncer de próstata, já que esse mês não é dedicado só a esse tema, mas é o tema principal. Isso, né? Com certeza. Esse receio por quê do homem? O câncer de próstata é um dos principais, né, cânceres no homem e é responsável por uma altíssima mortalidade, né, no sexo masculino. Quando a gente fala em relação ao câncer de próstata, a gente fala que nas fases iniciais eles não dão sintomas nenhum. É por isso que a gente fala tanto sobre prevenção. Às vezes a pessoa tem esse conceito mesmo que eu estou procurando doença, mas não é isso, gente. O que a gente quer, na verdade, é se tiver alguma coisa, a gente vai tratar numa fase inicial. Ninguém vai, né, descobrir uma coisa que não existe. Se existir, a gente vai tratar numa fase inicial, onde a chance de cura Quanto mais cedo, muitíssimo maior, com certeza. Quando a gente fala em relação à prevenção do câncer de próstata, tem 2 exames que a gente tem que fazer, né? A gente sabe que a população acima dos 45, em alguns protocolos até 40 anos, é a população de risco. E a gente tem os exames de sangue que tem que ser realizados e, eventualmente, o exame de toque também, né? E muitas vezes a gente tem que utilizar os 2 exames em conjunto. Isso varia muito, David, de conduta para conduta, de profissional para profissional, por isso que é muito importante as pessoas procurarem o auxílio de um profissional. Nós conversamos com o urologista na semana passada e ele deixou muito bem explicado que você, homem, você não precisa ficar nesse negócio de tabu, não. Até porque tem que ser feito os 2 tipos de exame para ter uma comprovação mais real, mais exata. Exatamente. O diagnóstico mais exato, e cada caso é um caso. Então, assim, a gente sabe que os 2 exames, eles se complementam. Mas a gente fala, assim, que nesse mês é um mês para o homem tirar, para realmente cuidar da sua saúde, porque indo ao consultório, a gente não vai olhar só em relação ao Novembro Azul, ao câncer de próstata. Mas vamos aproveitar e falar, há quanto tempo que o senhor não faz os exames de rotina do senhor? O exame de colesterol, o exame de glicose. O famoso check-up. Um check-up, exatamente. Então a gente aproveita aquela pessoa que quase nunca vai ao hospital, ou ao consultório, porque graças a Deus não sente nada, isso é ótimo, para realmente saber como que está a saúde dele de um modo geral. Eu me identifico nisso, viu, doutor? Nos 40 anos já está chegando a hora, chegou a hora, mais do que a hora, e tem que, quando o homem vai no consultório, o senhor já deixou claro aqui, que é quando realmente ele está sentindo algo diferente com o seu corpo, com o seu organismo. Além do câncer de próstata, né? Qual que é a principal doença diagnosticada no homem? Então, a população masculina, a gente sabe que a gente tem uma quantidade grande de pessoas que têm trabalho braçal. Então, as doenças osteomusculares, problemas relacionados à coluna, com certeza são os campeões relacionados à procura da população masculina. Isso tanto nos consultórios em geral, quanto no pronto-socorro. Então, quando o homem procura o hospital, é muito comum a gente ter aí um problema relacionado à questão ortopédica, um trauma, ou às vezes um acidente de moto, ou às vezes uma dor relacionada aí às doenças do trabalho. Mas tem muitas outras doenças também que acometem a população masculina, como, por exemplo, hipertensão arterial. Tem pessoas que passam anos, David, sem aferir uma pressão. Inclusive, eu vou pegar a sua deixa aqui, doutor, e já anunciar para você, telespectador, não perder o nosso programa hoje, que a gente vai falar sobre hipertensão arterial
nas crianças também. É o nosso tema também no programa de hoje. Coisa que acontece, às vezes os pais não sabem, porque não tem esse hábito de aferir a pressão realmente de uma criança. E quais mais doenças, doutor? Pode completar. Diabetes, também, que é extremamente comum. A gente sabe que é muito comum. Eu também trabalho na UPA, e lá na UPA toda semana chega um homem lá que descobre diabetes quando a glicemia está acima de 700. Então, assim, chega a níveis assustadores porque realmente não estava sentindo nada. E não estar sentindo nada não é sinal de não ter nada. E a diabetes, né, em específico, tem uma certa idade para ela chegar ao homem? Ou... Tem dois tipos de diabetes, David. Tem a diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. A do tipo 1 é aquela que acontece em pessoas mais jovens. Então, crianças podem desenvolver diabetes, adolescentes e até adultos jovens, esse diabetes do tipo 1. O diabetes do tipo 2, ele está relacionado a maus hábitos de vida. Acomete aí as pessoas que estão acima do peso, sedentárias, e geralmente acontece em pessoas um pouco mais velhas. Então, ela é uma doença que pega pessoas aí até os 20, 30 anos do tipo 1 e geralmente após os 40, 50 anos no tipo 2. Mas é uma doença extremamente prevalente que pode acontecer em qualquer faixa etária, e por isso que também a gente tem que falar sobre exames preventivos, uma coisa simples como glicemia, por exemplo. Muito bem. Doutor Elcio, pesquisando para a gente fazer a pauta e bater esse papo aqui, números apontam que 70% dos homens vão ao consultório acompanhado. O homem, olha que fato, né? Por que isso? O homem tem tanto medo assim de ir ao médico, devido ao quê? Por que acompanhado? E é engraçado, David, que não é só verdade, esses ir números? acompanhado. Assim, eu acho que na minha prática é até mais que isso, sabe? Até mais que 70%. Mas isso é extremamente comum, e a gente vê que o homem, às vezes, ele fica inseguro. A mulher, às vezes, ela brinca e fala assim, eu tenho que entrar com ele, porque senão ele não conta, né? E aí depois, eu sempre peço, não, deixa ele me contar primeiro, porque aí depois que o homem me conta tudo na consulta, eu olho pra esposa e pergunto, falta mais alguma coisa? Falta muita coisa, ele sente mais isso, mais aquilo outro. Então realmente isso é disso, extremamente doutor? comum, porque o homem tem medo. É um medo de ter alguma coisa, né? É um medo, às vezes, uma coisa simples como uma injeção. É o medo de uma medicação injetável, é o medo de descobrir que tem alguma coisa. E é o medo de estar doente. A gente sabe que nós, homens, a gente tem uma sensação, a gente gosta de estar sob o controle da situação, né, David? Era esse fato que eu ia tocar, se estava relacionado a isso, aquele negócio do homem ser o dominador, ele tem que estar bem, ele tem sempre ser saudável, mais, né? Estou bem, eu tenho que proteger a família, a mulher. Macho alfa que tem que proteger a família, exato, tem que ser relacionado forte, a isso. Né? E a gente sabe que a doença, ela traz pra gente um sinal de fragilidade. Quando a gente tá doente, a gente tá frágil. E o fato da gente estar frágil traz uma sensação pra gente do contrário, que a gente precisa de cuidado. Mas a gente buscar ajuda não é a gente estar frágil, na verdade, é a gente tentar se manter forte. E é isso que a gente tenta tanto bater na tecla em relação aos cuidados preventivos. E falando de números, outro fato curioso, números curiosos, de que 50%, se eu tiver errado, o senhor pode falar. Pesquisas de redes sociais, de internet, né, os nossos estudos de laboratório que a gente faz antes da gente bater o nosso papo aqui. 50% dos homens já estão na fase complicada, no estado avançado de saúde, já tem um diagnóstico positivo de alguma doença. É o que a gente falou, que muitas vezes, a gente sabe que as mulheres, elas têm esse hábito de procurar um ginecologista para fazer um exame preventivo, de procurar um clínico para fazer os exames laboratoriais. E em relação ao homem, isso já não é comum, justamente pelo medo que eles têm. Então, na maioria das vezes, o homem, quando procura, realmente já tem algo por trás, por isso que é muito comum a gente, porque demorou, e aí é comum a gente já descobrir alguma coisa, enquanto nas mulheres acabam que muitas vezes as consultas de rotina são realmente rotineiras. Certinho, muito bem. Olha, vamos lá para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, e a gente volta já já com mais saúde na tela da NTV. Estamos de volta com mais saúde na tela da NTV 8.1 e também ao vivo no Facebook na página da NTV Patos de Minas. A sua pergunta através do telefone que está na sua tela, 3821-4488, e o nosso WhatsApp também, para ficar mais fácil, né, essa ligação, esse contato com o nosso convidado de hoje, o doutor Elcio Moreira, que é clínico geral, e a gente está nessa bandeira do Novembro Azul. Enfim, vamos resumir esse negócio? Novembro Azul, vamos falar da saúde
do homem, esse homem custoso, né, doutor? Esse homem que quer ser tão homem que esquece de cuidar dele mesmo. É isso aí, a gente briga muito por isso, né, da pessoa olhar para si mesmo, né, David? Às vezes a gente olha para o outro, olha para a família. A gente sabe que, em geral, o homem tem uma responsabilidade com um trabalho muito grande. O homem, para faltar do trabalho, ele tem essa resistência. Mas hoje não precisa disso. A gente sabe que hoje a maioria dos profissionais tem aí o horário de atendimento ao trabalhador. Nos postos de saúde, para quem frequenta o SUS, tem os horários de atendimento ao trabalhador. E mesmo que não tenha, a gente tem que tirar um horário para cuidar da saúde, porque senão, como a gente disse, a doença vem. E aí depois realmente é muito pior. Doutor, o senhor tocou num assunto muito importante que já está na nossa pauta aqui, que é sobre o SUS, que é uma área onde você milita muito bem, entende muito bem, está sempre à frente. E eu quero te fazer uma pergunta mais direta, e eu sei que eu tenho essa liberdade, e o senhor também pode ficar à vontade para responder. O SUS, que nota o SUS para a saúde do homem merece? Então, a gente tem que ver em relação ao serviço que o SUS oferece para o homem e também o que o homem busca do SUS, né? Então a gente tem esses dois lados. A gente sabe que, infelizmente, as pessoas buscam menos, às vezes, em relação a esses cuidados preventivos do que o SUS pode ofertar. Em relação aos exames preventivos, que a gente já falou aqui, foi divulgado que todas as unidades de saúde, por exemplo, elas vão zerar as filas de atendimento para os exames. Então isso é uma coisa muito importante, porque você ir a um posto de saúde, por exemplo, e aguardar 3, 4, 5, 6 meses para fazer um exame de laboratório não faz sentido. Em relação aos exames de imagem, a gente sabe que tem muitas coisas que ainda deixam a desejar, né? E a gente sabe também que a gente precisa melhorar muito a nossa estrutura. Isso eu não falo de Patos, eu falo como Brasil mesmo. O SUS, né? Brasil, né? A gente precisa de melhorar muito ainda, a gente tem melhorado cada vez mais, mas a gente ainda tem um longo percurso para caminhar. Mas a gente só vai conseguir evoluir, David, se as pessoas utilizarem os serviços e começarem a dar um feedback para os gestores de como que está esse serviço, porque realmente a gente precisa melhorar muito, porque é direito nosso ter uma saúde de qualidade. Ou seja, resumindo, o SUS está em evolução. Em um processo de evolução, exatamente. E nós, a gente tem aonde o senhor acredita que vai dar certo? Eu acredito muito no SUS, eu sou um defensor, assim, muito... É por isso que eu fiz essa pergunta. Eu trabalho no SUS, eu trabalho porque eu gosto, eu trabalho porque eu acredito no programa, eu acredito no sistema, e eu acho que a gente tem muito a evoluir. Mas a gente tem que lembrar que o SUS, ele é construído pela população. Então a gente não pode usar o SUS e achar que a gente é apenas um usuário. A gente deve fazer parte do processo de criação. É para isso que existe um Conselho Municipal de Saúde, é para isso que existe a ouvidoria da prefeitura, porque a gente realmente tem que usar e tem que dar feedback. Se a gente não é bem atendido, a gente tem que dar feedback. Se a gente é bem atendido, a gente tem que dar um feedback, porque isso é muito bom. A população em si participa mais, né, dessas ações, da gestão pública de forma geral. Isso é muito importante. Bom, doutor, para fazer o check-up, nós falamos aqui do check-up, tanto que ele é importante. Existe uma idade, a partir de que idade que é bacana procurar o médico, o doutor, para fazer o check-up, o tão famoso check-up geral? Esse é interessante, uma pergunta muito interessante e é uma dúvida muito grande. A partir de qual? Porque eu tenho um filho de 12 anos, não precisa. Na verdade, para a gente fazer os exames de rotina, existe protocolo. E esse protocolo, ele começa no nascimento. Então, o teste do pezinho, ele já é um exame de rastreamento que a gente tem que fazer, por exemplo. E ele vai até a morte. Então, assim, todos os anos, todo mundo tem indicação de passar pelo médico. Tem gente, David, que tem indicação de passar num período menor, por exemplo. Uma criança, no primeiro ano de vida, ela tem que passar por avaliação médica todo mês. No segundo ano, passa aí ser de 2 em 2 meses, depois esse período vai aumentando. Para um adulto saudável, que não está sentindo nada, a avaliação ela deve ser anual. Mas se eu descobrir que eu sou diabético, por exemplo, eu me torno uma pessoa de alto risco. E aí a avaliação, nesse caso, tem que ser semestral. Então, isso é tão individualizado que o correto é procurar um profissional e ter a avaliação desse profissional, e ele vai falar: doutor, quando que eu tenho que voltar? David, no seu caso, os retornos são anuais ou antes, se tiver algum sintoma. Muito bem, então o primeiro passo é você procurar um médico no posto de saúde na sua casa. Eu ia até deixar esse recado para o nosso último bate-papo, doutor, mas vamos aproveitar o viés aqui e já fala direto com o nosso telespectador, né, nessa câmera aqui, e fala da importância de
pode ir ao médico, pode puxar a orelha do homem e falar, ó, é importante você ir no postinho próximo da sua casa, na sua agente de saúde, procure, porque a prevenção é a melhor solução. Sem dúvida, gente. Quando a gente fala em saúde, a gente não quer nunca estar doente. A gente não quer nunca ir para a UPA ou ir para um hospital para ter que utilizar um serviço de urgência e emergência. A gente sempre quer estar saudável para a gente viver a nossa vida aí com saúde, com o máximo de aproveitamento, né? Para a gente ter isso, faz parte os cuidados preventivos. E hoje não tem desculpa. Se você é um usuário dos planos de saúde, a gente tem aí diversos médicos que atendem pelos convênios, particular, e tem as unidades básicas de saúde que podem sim e fazem esses atendimentos até mesmo no horário estendido. Então hoje não tem desculpa, né? E é muito triste a gente ver uma pessoa chorando, sofrendo por um problema que, se a gente tivesse descoberto lá no início, seria uma coisa desse tamanho. Às vezes um remédio que iria tomar ia resolver o problema, mas hoje se torna um problema muito mais grave. Então, assim, a gente tem que pensar que nossa saúde é o nosso maior bem e a gente tem que cuidar dela como um bem, realmente, né? E procurar um profissional que estudou para aquilo é essencial. Então fica realmente um apelo para a população, para vocês, para buscarem ajuda, buscarem atendimento, buscarem um profissional que estudou para aquilo. Muito bem, falou quem pode falar e quem realmente entende do assunto. Doutor, eu quero também pegar esses últimos minutos aqui do programa para a gente falar, já que a gente está falando da saúde do homem, sobre a saúde sexual e a saúde reprodutiva. Ir ao médico é importante também para diagnosticar qualquer problema nessas áreas, né? Sem dúvida alguma. A gente fala em relação à saúde sexual e muitas vezes as pessoas restringem a saúde sexual ao sexo. Ao órgão né? Sexual. E não é isso, né? Quando a gente fala de saúde sexual, mesmo uma pessoa que não pratica relação sexual, ela tem sua saúde sexual e ir a um profissional é muito importante. A gente sabe que às vezes o homem tem um estigma em relação a essa questão do toque muito grande, né? Isso é motivo de piadinhas, mas a mulher ela vai ao ginecologista desde a adolescência. Vai falar que é confortável uma mulher sentar na frente do ginecologista, abrir as pernas e se expor, porque é uma exposição. É claro que é desconfortável. E para o homem também é muito desconfortável, né? Para ambos. Mas são exames que são essenciais. Então, gente, a gente ter um profissional de referência para lidar com isso é muito importante. O urologista, como a gente disse, ele é o profissional de referência para a saúde do homem após os 40, 45 anos, e o ginecologista das mulheres, mas antes disso, se a gente tiver algum sintoma, como existem vários por aí, que seja uma ejaculação precoce, disfunção erétil, o homem tem que procurar um profissional e não aí ficar no Dr. Google buscando, né, fórmulas caseiras. Acontece, né, doutor? Cada vez mais essa prática. Na verdade, do automedicamento, o que a gente vê, David, é que a mulher geralmente vai ao médico e o homem fala assim, doutor, eu vim aqui hoje, mas eu já fui no benzedor, eu já fui no farmacêutico, eu fui na farmácia tal, na farmácia Y, na farmácia X. Eu tomei o chá da vovó. Eu tomei o chá da vovó. E aqui, o senhor era a minha última solução. E eu penso, meu Deus, mas por que a primeira, última? Né? Tinha que ser a primeira. Por que tantos lugares antes de vir aqui no lugar correto? Então, realmente, a gente deixa esse apelo e que a gente estuda para isso, para fazer um tratamento, uma gestão da sua saúde com segurança. E falando de prevenção, eu gostaria que o senhor falasse também que até ir ao consultório e indo ao consultório, procurando ajuda médica, é importante a prática de esportes, a qualidade de vida, uma alimentação saudável. Se manter saudável, né, é ter uma saúde física, uma saúde emocional, uma saúde social, né, boa. Então não adianta a pessoa ter, por exemplo, eu não tenho nenhuma doença, tudo bem, mas você é uma pessoa saudável? Como que está a saúde mental? Nós estávamos falando isso aqui nos bastidores aqui sobre a importância da saúde mental e os problemas que, com o passar do tempo, vai só aumentando as doenças mentais, né? Sem dúvida alguma. E o sedentarismo entra dentro disso também, sabe? A prática regular de atividade física é essencial para a gente se manter saudável, bem como a alimentação. A gente é o que a gente come. Uma pessoa que não se alimenta bem, uma pessoa que não toma quantidade adequada de líquido, porque nosso corpo, 70% dele é água. Uma pessoa que não pratica uma atividade física, que seja 3 vezes por semana, que não está com uma saúde mental boa, né? Lembrando que não existe, né, David, uma pílula da felicidade. Todo mundo tem dias bons, todo mundo tem dias ruins, tem dia que a gente se acha bonito, tem dia que a gente se acha feio, e todo mundo é assim. A questão é que essas oscilações têm que ocorrer dentro do normal.
Se a gente está com o humor muito deprimido ou muito estressado, isso não é normal e a gente tem que buscar ajuda. Ô, doutor, por curiosidade aqui desse pobre nobre apresentador, se o senhor não fosse clínico geral, fosse optar por uma área específica, qual seria? Você acredita o senhor que milita muito bem em todas as áreas. Isso foi uma dúvida minha, não só na faculdade, mas mesmo durante a faculdade, David, tinha muita dúvida. Por que eu vou seguir de subespecialidade? Porque eu gosto de tudo. Eu gosto de atender criança, eu gosto de atender adulto. Eu percebi que com as crianças e com a saúde mental... eu gosto, então assim, eu tenho uma afinidade muito grande, mas ao mesmo tempo eu penso, nossa, mas se eu fosse só psiquiatra, eu vou tratar só da saúde mental e a saúde, né? Então eu sempre tive muita dificuldade, é por isso que eu, né, sou clínico, porque eu gosto realmente de tratar como um todo. Eu falo que às vezes a pessoa vai no cardiologista, no neurologista, no nefrologista, mas quem que trata a pessoa como um todo? E é isso que eu gosto. Eu gosto de entender que a pessoa não é um órgão, e sim um organismo como um todo, e enxergar ela como um todo. Junto, né? Doutor, então vamos lá, a gente finalizando aqui a sua participação. O meu muitíssimo obrigado pelo seu carisma, né, por você ceder o seu tempo e contribuir com o telespectador para uma saúde melhor de toda a sociedade. Aonde te encontra, o seu @, fique à vontade. Muito obrigado, David. Muito obrigado à NTV pelo espaço. É sempre uma alegria grande demais estar aqui, porque é sempre muito bom ver as pessoas na rua e as pessoas comentarem que viu a gente aqui e que de alguma maneira a gente tocou aquela pessoa. Então isso é muito gratificante e eu fico muito feliz de poder ter transmitido um pouco de informações para vocês e fico mais feliz ainda de saber que cada um aí dentro de casa vai ser multiplicador dessas informações, que seja com os pais, com os irmãos, com os filhos, mas enfim, levar essas informações aos demais entes queridos, porque a gente tem que cuidar da saúde, sim. Um grande abraço e muito obrigado aí pelo convite. Muito bem, o Instagram, o contato. Meu Instagram é Elcio Moreira 10. Elcio Moreira 10. Isso, exatamente. E esse é 10 mesmo, viu? Prazer, tudo de bom, sucesso, Prazerão. doutor. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar da saúde infantil também. Muitas dicas importantes para você aí, tá bom? Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta na tela da NTV 8.1 Digital com o programa Mais Saúde, falando de saúde. Para você, telespectador também que acompanha através do Facebook em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. Muito bem, o telefone está aí na sua tela para você bater um papo com a gente, mandar a sua pergunta, fique à vontade e aproveite, aqui é saúde. Saúde de verdade, dicas importantes e de graça. Esse é o papel da imprensa, reforço mais uma vez. Bom, mês do Novembro Azul é o mês da gente falar de saúde do homem, mas a gente fala da saúde aqui no programa de saúde de forma geral. Nossa convidada agora nesse bloco, até o final do programa, doutora Karina Alvarenga, que é endocrinologista. Seja bem-vinda, prazer conhecê-la. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, né? Os meus pacientes já estavam falando, doutora, você não vai mais no Mais Saúde, cadê? Mas a vida está muito corrida, né? Para todos nós, é sempre uma honra recebê-la e eu tenho certeza que vai contribuir muito. Como eu sempre digo, que é importante a cada profissional que vem aqui, que contribui com a qualidade de vida para uma sociedade melhor. E o nosso tema a gente vai levar no viés do Novembro Azul, que é a saúde do homem, de nós homens, mas a gente não pode esquecer das crianças também, e a gente vai falar endocrinologista. Explica para o telespectador em que área se trata, do que se trata. A endocrinologia, ela abrange um todo, né, do paciente. Gente, eu queria ficar de máscara para dar o exemplo, mas nós estamos distantes e eu não estou conseguindo falar. Vou pedir desculpas a vocês. Fica à vontade, tem o distanciamento, álcool em gel, tudo tranquilo. Trocamos aí os microfones, detetizado, fica à vontade. Vou pedir desculpas, mas não está dando para falar de máscara aqui. A endocrinologia, ela é uma área muito abrangente, né? A gente faz a clínica geral, eu tenho 2 anos de residência em clínica geral, 2 anos em residência estudando toda a parte hormonal e metabólica do paciente. E eu ainda tenho uma pós-graduação em nutrologia, que aí não é uma residência, mas é só para complementar os estudos, o conhecimento em si. E a gente atende todas as idades, né?
Então vamos falar das crianças aí então, vamos aproveitar, né, essa é a nossa pauta, sobre pressão arterial na infância e adolescência, que quando a gente vai falar de pressão alta, né, a gente fica imaginando aí o pessoal de mais idade, nada disso, criança também tem esse problema, né? Sim, se eu não me engano, a taxa é de 3 a 5% das crianças atualmente estão apresentando hipertensão arterial, que é o nome médico para pressão alta. E é curioso que a maioria das crianças não tem sido diagnosticadas, não se tem aferido a pressão da sua criança no consultório de forma rotineira, de forma assim regular. Isso é um dado da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu não sei se o Luiz recebeu aí na tela, tem um gráfico aí, Luiz, depois você coloca, não precisa colocar agora, a gente tem o nosso bate-papo aqui no decorrer, quando você puder aí, Luiz, você coloca na tela que vai falar que isso acarreta em outras doenças aí, principalmente na infância para as crianças, né, doutora? Exatamente. Quando a gente fala de infância, a gente fala da família, né? Então, para você pensar que uma criança tem uma pressão alta, você tem que pensar em como essa família é estruturada, qual que é a alimentação, hábitos de vidas, se os pais ou mesmo os avós têm pressão alta, como que está a quantidade de sal que essa família está consumindo, de produtos industrializados, ultraprocessados, porque a vida anda a 1000 por hora, né? Então, um fast food ou uma coisa rápida, congelada, ela está mais fácil. Ô, doutor, e esses números, ele vem aumentando com o passar dos anos? Exatamente, isso é o que mais preocupa os médicos. Pelo consumo mesmo, como a senhora está falando, né? Pela opção do fast food, tudo mais fácil, tudo mais rápido, industrializado, é o que infelizmente colabora para o aumento dessas doenças. Na verdade, o porquê da prevalência de pressão alta nas crianças, nos adolescentes estarem aumentando, é muito complexo. Existe a melhora do diagnóstico. Hoje nós temos tecnologias melhores, então a gente faz melhor o diagnóstico, mais rápido, mais eficaz. Nós temos esse olhar, né, da melhora da medicina. Nós temos o olhar do fast food, da bolacha recheada, do salgadinho de pacotinho, do todinho, do suco de caixinha, que mais? Da coxinha. Da coxinha. Luiz lembrou aqui, né? Luiz. Muito bem ele lembrado. Tá aqui o nosso produtor, diretor, pode tá falando da coxinha. Pode me ajudar e me lembrar aí o que São que a gente... inúmeros, né? São inúmeros. O que a gente manda de lanche nas escolas para as crianças. E elas estão cada dia mais sedentárias, né? Há pouco tempo eu dei um carrinho de rolimã para o meu afilhadinho, comprei na internet, e ele olhou e falou assim... Ele sabia o que era. O que é isso, Dindinha? Olha! E eu tive que andar no carrinho com ele, porque ele não fazia a menor noção do que era. E achou o máximo, muito bacana. Então, assim, as crianças brincavam mais. Hoje é mais tela, mais celular, mais computador. A gente viu na pandemia a aula online, né? Até para os olhinhos das crianças foi complicado. Muito, muito bem específico. Doutora, e que idade que a gente pode... existe uma idade que já começa a acarretar esses problemas arteriais, o diagnóstico arterial negativo? Quando a criança nasce no tempo certinho, quando não tem um problema neurológico de nascença, ou quando não ficou na UTI, quando não teve um problema durante a gestação ou nascimento, a partir dos 3 anos de idade, a criança deve ter a sua pressão arterial aferida pelo menos uma vez no ano. E o que a gente mais vê é o pai e a mãe interromperem o acompanhamento com o pediatra ou com o geriatra, com o herbiatra, que é o que cuida do adolescente, né? Então,
interromper esse tratamento não é legal. Talvez você esteja cansado de ir todo mês, porque o bebezinho vai praticamente todo mês, né? Para ver se está ganhando peso, se está amamentando, se está crescendo. Mas pelo menos uma vez ao ano, faça o mapa de crescimento e de peso da sua criança e faça também uma medida da pressão arterial. Doutora, lembrando também quando o papai e a mamãe não dá uma de médico, né? E automedica o filho, né? Fala, a mamãe já teve isso, papai já teve isso, toma esse remedinho, toma esse chazinho. E não é bem assim. Não, não é bem assim. Várias medicações podem acarretar no aumento da pressão arterial e medicações simples, gente. Anti-inflamatório, que a gente vai na farmácia e compra a rodo. Estou com uma dor de cabeça, vou tomar um anti-inflamatório. Vai acarretar uma pressão alta. Corticoide, eu vejo muitas mães que às vezes a criança tem muita rinite, é muito alérgico, vai lá e compra corticoide, e aí atrapalha no crescimento, acelera a puberdade, pode levar a ganho de peso, aumento da pressão, diabetes. Novembro Azul também é comemorado o Dia Mundial do Diabetes, que é o dia 14. Tá? Então a gente tem que pensar em não automedicar. Eu entendo a população quando se busca essa automedicação, porque às vezes a gente não é bem tratado, ou porque não tem vaga no SUS, mas é preciso evitar essa prática. Eu tenho uma frase que eu costumo brincar no meu Instagram. Fica à vontade, pode falar, fica à vontade. Eu falo, você tem que ter um médico para chamar de seu, que a melhor coisa do mundo é você confiar em um médico que você pode ligar, que você pode trocar uma ideia, que pode te orientar se é grave ou não, né? Muito e bem. A automedicação no máximo, e olhe lá, eu não gosto, dipirona, Tilenol. O resto eu tenho Muito medo. bem, e se persistir, procure o médico. A gente já é acostumado com essa frase. Na propaganda, né? Doutora, está aqui na minha pauta, até por curiosidade, em crianças também acontece, olha isso, a hipertensão do jaleco branco, ou seja, ter hipertensão só no consultório. Como é que é isso, hipertensão do jaleco branco? Você já percebeu que assim, ninguém gosta de médico, né? Já percebeu? Duvido que você gosta de médico. Não, mas tem gente que tem aquela doença que gosta muito de médico. É verdade. Né? Ele me pegou. Mas a maioria das vezes está certa. Ninguém gosta de médico. É verdade. O paciente chega e fala, doutor, infelizmente eu vim te ver. Eu falei, muito obrigada pela Estava parte com saudade. que me toca. E aí algumas pessoas com esse não gostar de ir ao médico, ou ficar tenso porque vai dar uma alteração no exame, ou ficar tenso porque vai ter que contar a verdade para o médico, como se o médico fosse infalível, né? Eu brinco muito assim. Ele chega, a hora que a gente vai aferir a pressão está alta. Então a gente brinca que isso é hipertensão do jaleco branco. Viu o médico, viu o jaleco, a pressão sobe. Por quê, doutor? Porque é medo? Esse é um tipo de ansiedade, ele dá uma descarga adrenérgica e o paciente realmente apresenta essa... E tem como diagnosticar? É uma síndrome? Tem sim. E quando que isso acontece, né? Quais são os indícios? Primeiro você tem o exame psiquiátrico, o paciente está tenso, está com dificuldade de falar, às vezes gaguejando, a mão tá suando, úmida. Então a gente vê na cara do paciente que está ali, nossa, eu estou com muito medo. Principalmente endocrinologistas, quando atendem diabéticos. Nossa, como será que está meu exame? Nossa, a doutora vai me dar bronca. A doutora não tem que dar bronca, a doutora não tem que te julgar. Ou será que eu vou tomar injeção? Né? Que vou tomar insulina, né? Tem tudo isso. Então, no exame físico, você já percebe que a pessoa ou ela está confortável ou ela não está. Graças a Deus as pessoas ficam confortáveis comigo, eu fico mais tranquila. E quando é a pressão do jaleco branco, normalmente a pressão sistólica ou a pressão alta, ela aumenta mais do que a diastólica. Então, por exemplo, dá um 15/8. E não um 12/8, sabe? E que daí todas as idades têm? Todas as idades podem ter a pressão do jaleco branco. Criança pode até dar um falso positivo e a gente fazer um diagnóstico errôneo, porque pensa, primeiro que o moleque não sossega, né? Criança não quieta, é verdade. não quieta. Eu tenho desenhinhos e lápis de cor para eles quietarem antes de medir a pressão. E aí a gente pede para medir
em casa ou no postinho, num aparelho confiável. E a gente pede também, às vezes, um exame que chama MAPA, que é o mapeamento. Ele vai medir a pressão durante 24 horas. E conseguimos diferenciar se é só no consultório ou se fora do consultório também. Muito bem, daqui a pouquinho a gente tem mais curiosidades também e uma consulta de forma bem ampla aqui com a doutora. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com mais saúde na tela da NTV 8.1 e também no Facebook e na NTV Patos de Minas. Pode curtir, pode compartilhar e pode mandar a sua pergunta também através do Facebook ou no telefone que está aí na sua tela, 3821-4488 e o nosso WhatsApp também, para ficar mais fácil aí você interagir aqui com a nossa convidada de hoje. Está aqui no estúdio a doutora Karina Alvarenga, que é endocrinologista. E a gente está partindo de vários viés, mas falando especialmente para as crianças e adolescentes, da importância de você aferir a sua pressão. Em qualquer idade, você papai, você mamãe, é importante ter em casa também o aparelho, né? Então, essa questão de ter um aparelho de medir a pressão, de aferir a pressão em casa é muito contraditório. Por quê? Primeiro, os aparelhos que mais se vendem são aqueles de punho. E ele mede a pressão na artéria radial. E a gente tem os valores ideais medidos na artéria braquial. Então, se o seu aparelho for automático, mas for de colocar aqui no braço, é legal. E se ele tiver calibrado, com pilha nova, então assim, tem uma série de vieses que pode, às vezes, levar o paciente a achar que está normal ou que tem uma pressão alta. Bacana, então veio a calhar essa pergunta aí. Você sim, que tem em casa um aparelho e afere a sua pressão aí todos os dias e acha que está bem, é importante você ir em quem realmente sabe manusear, né? E sabe e tem realmente o aparelho exato, porque saúde não pode brincar. E quanto mais cedo diagnosticar, você procurar um médico, melhor, né, doutora? Melhor. A pressão arterial, quando a gente não faz o diagnóstico precoce, ou quando você vai fazer o diagnóstico só na idade adulta, mas já tinha uma pressão alta lá na infância, na adolescência, ela vai estragando alguns órgãos. É uma forma simples de falar para vocês entenderem, né? Então, a pressão alta, ela pode danificar o cérebro, os olhos, o coração, os rins, e você pode desenvolver ao longo do tempo insuficiência renal, ter que fazer uma hemodiálise, insuficiência cardíaca, você anda pouca coisa e já está cansado, o pulmãozinho enche de água porque o coração não bombeia adequadamente, os olhinhos já começam a ter problemas no fundo do olho, infarto, AVC. Então, assim, a maioria dos pacientes tem medo de tomar remédio, né? E tem medo também de diagnosticar. Eles falam assim, quem busca, acha. Mas deixa eu te contar, se você não achar a tempo, as complicações são muito piores. Muito bem. Então, é a mesma coisa do diabetes. Eu não estou de azul por baixo do jaleco à toa. É um mês que a gente comemora o Dia Mundial do Diabetes e comemora no sentido de levar educação para o paciente diabético. Muito bem, doutora, já está chegando perguntas aqui. Sempre que a doutora vem, ela é recordista de perguntas, de interatividade aqui na emissora. É o Carlos. Então, forte abraço a você, Carlos. Boa noite, doutora Karina. A hipertensão arterial em crianças está ligada apenas à predisposição genética ou hábitos como sedentarismo, má alimentação também são fatores que podem desencadear essa patologia na infância? É realmente isso que a gente estava falando. Exatamente. O que a gente acredita é isso. Nós nunca tivemos, digamos assim, um recorde, né, de crianças acima do peso, sedentárias e comendo
fazendo tão mal quanto na atualidade. Então, nós acreditamos que sobrepeso, obesidade, sedentarismo seja a causa desse aumento de pressão alta na infância e adolescência. Mais uma pergunta, boa noite, doutora Karina. Fiquei com uma dúvida a respeito de medicação. Existe medicamento para pressão alta na criança? Sempre os assuntos abordados por ela nos prende na frente da telinha. O João, forte abraço, obrigado aí pela audiência, viu, João? Nossa, muito obrigada. Sim, né, existe medicamento para pressão alta na infância e adolescência, porém, esses medicamentos devem ser usados após uma mudança do estilo de vida. E eu vou tocar no assunto delicado. Não é a criança que faz dieta, não é a criança que faz atividade física. É a casa que se transforma em prol da saúde de todos. Então, não adianta você mandar a criança comer bem se você só come porcaria. É verdade. Não adianta você mandar a criança treinar. É um exemplo bem dado isso, viu, doutora? Se você é sedentário. E a gente não manda a criança treinar. A gente fala para ela, filho, vamos brincar? Né? Eu acho que isso é fantástico, principalmente para os avós. A avó que brinca com a criança vive mais tempo. Muito bem, muito bem. Sempre muito bom te receber aqui, viu, doutor, pelo carisma. E a gente percebe a participação do público também. Bom, tem aqui a Marlene também perguntando: tem alguma alimentação que podemos utilizar em nossa casa para combater a pressão arterial aumentada? Vem a calhar com o que a gente estava falando. Tem uma dieta, sim, que é prescrita para a hipertensão arterial de todos, independente da dieta, independente da idade, que chama dieta DASH. O que é dieta DASH? É uma dieta baseada em alto consumo de verduras, legumes e frutas e menor consumo de carne vermelha e produtos provenientes de animais. Então, pode tomar o leite, pode comer o queijo, pode comer a carne, mas tudo em pequenas quantidades. Então, por exemplo, eles preconizam a carne vermelha 2 a 3 vezes por semana. Nos outros dias, peixe, frango. E evitar, né, gente, o peixe frito? Não. O peixe cozido, o peixe assado, evitar coisas que a gente sabe que levam ao aumento de peso e tantas outras doenças que não só a pressão alta, né? Muito bem, tá aqui o Diego também, para a gente finalizar aqui as perguntas de hoje. Medicamentos podem causar pressão alta? E a gente está falando do medicamento em específico. Tem que tomar cuidado, gente. O medicamento, mas é sempre com o aval de quem entende, no caso do médico, né? Não é qualquer remédio não que pode causar a pressão alta. É muito da cultura brasileira. Estou com uma dor, passo na farmácia, o farmacêutico, ou melhor, quando é o farmacêutico, ele tem um conhecimento, né? Mas é o balconista, ou é o vizinho, ou o remédio que eu tomei na primeira receita, que pode não ser o adequado para esse novo problema de saúde. Então, praticar a automedicação não é adequado e pode sim causar pressão alta. Doutora, a gente estava falando aqui em off que a senhora tem um trabalho bacana nas redes sociais, parece que no YouTube, fica à vontade para divulgar. Na verdade, eu queria dar como é que fala quando a gente... É um spoiler? Spoiler. Eu tenho que ficar moderninha, sabe? Não, tá certo, tem que acompanhar. Para toda a população de Patos de Minas e região que assiste o Mais Saúde, que eu sei que o público é enorme, né? Que eu tenho muito feedback sobre vocês. Isso é bom. Eu recebo muito feedback e pedidos. Doutora, vai falar sobre isso. É muito bacana. Eu fiz agora na pandemia, eu montei um curso gratuito de diabetes, chama Curso de Alfabetização em Diabetes e Contagem de Carboidrato. E ele está na plataforma Hotmart, com H. Tá, gente? Para quem não conhece. Então, fica H de hotel, Hotmart, né? E aí você digita curso de alfabetização em diabetes e contagem de carboidrato. Isso por quê? Porque existem muitos mitos
E existe também muitas pessoas que não têm acesso a nutricionista, equipe multidisciplinar. Então, esse curso está com uma palavrinha muito simples, assim, uma linguagem muito simples, até o vovozinho de 80 anos vai conseguir entender. E as pessoas estão me dando feedbacks bons. Eu acho que vale para todos os diabéticos para a gente comemorar o Novembro Azul e o Dia Mundial do Diabetes. Muito bem falado, que graça, que honra, que carisma. Parabéns por ter aceito o nosso convite aqui no programa, e te conhecer vem enaltecer ainda mais e contribuir para uma saúde melhor. Pode ter certeza disso, viu, doutora? Obrigada a todos, obrigada pela audiência, pelas perguntas. Se quiserem me mandar as perguntas, o WhatsApp é 99897-1025. E seu Instagram? O Instagram é doutora Karina Alvarenga, acho que é isso, @doutora Karina Alvarenga, DRA, né? Pode chamar ela lá, Pode. que ela vai responder, eu tenho certeza disso. Qual que é o WhatsApp também? 99897-1025. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para a nossa câmera. A gente falou do Novembro Azul e deixasse aquela mensagem de prevenção. Acho que essa é a palavra certa para esse mês e para o nosso programa. Na tela. Eu acho que a gente precisa lembrar que a idade vai chegando, se Deus quiser, né, gente? Porque a gente não quer ir embora precocemente. E às vezes a gente fica muito imediatista. Então a gente trabalha muito, a gente quer passear muito, a gente quer viver com prazeres temporários e esquece que a idade vai chegar. E com a idade chegando e a saúde indo embora, a gente não vai aproveitar o futuro, o amanhã. Então prevenir é cuidar do hoje para ter um amanhã melhor. Eu acho que essa que é a mensagem do Novembro Azul, tanto para o homem quanto para os diabéticos. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, parabéns. A você de casa, o nosso forte abraço e o nosso muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Para você que continua e acompanha a nossa programação, vamos acionar o Estúdio 1, está lá a posto já sempre. Odair Cardoso, boa noite, Odair. Boa noite, David. Estou aqui acompanhando você, batendo papo aí com a doutora Karina. Muito bom. Ótima entrevistada e ótimas informações aí passadas por ela. Sim, sempre muito importante. Odair, eu tô meio sem retorno aqui. Vou deixar você à vontade aí no programa, porque as notícias estão quentes e são muitas aí. A você de casa, bom programa aí. Valeu. Abraço para você, David.